Eu sou professor da UNB e, como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Não foi necessário conhecimento especialista, nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto, nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. E nós encontramos, voltando, alguns erros de projeto fundamentais, exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos, todas as urnas eletrônicas do país, em torno de 500 mil de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Ou seja, não só o vazamento dessa chave tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta, de forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Nós buscamos outras possibilidades, outras vulnerabilidades no código-fonte do software de votação, para talvez interferir com outros mecanismos de segurança votos são armazenados no RDV fora de ordem. Ou seja, nós conjecturamos, levantamos a hipótese naquele momento, de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. E, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Se algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição, essa fraude, obviamente, permite o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro, apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, 0 erros. Então, de fato, não foi tentativa e erro. O software de votação é demonstravelmente inseguro. Nós conseguimos exercitar experimentalmente inseguro. Curiosamente, após os testes, nós nos disponibilizamos para o TSE, mas não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar, o que eu acho curioso, porque deveria ser de interesse do TSE entender exatamente que erros de projeto nós detectamos, nós encontramos. Então, dado que o software de votação é demonstravelmente inseguro ou contém erros de projeto e implementação detectados e verificados experimentalmente, é simples, a conclusão é simples, nós precisamos de um registro físico do voto que não seja acessível pelo eleitor e segue na direção de todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo. É importante projetar mecanismos de segurança que resistam até o próprio projetista do mecanismo. Porque um dia pode se tornar um agente malicioso ou um rival daquele mecanismo. Você não pode confiar incondicionalmente nas pessoas. E no Brasil, nós temos confiado incondicionalmente no TSE como uma autoridade executora das eleições e num software de votação demonstravelmente inseguro, experimentalmente inseguro. Não creio que seja admissível, ou não creio que as dificuldades práticas que são frequentemente citadas sejam obstáculos apenas no Brasil, elas não são obstáculos em outros lugares do mundo.
Então, eu acho que essa situação é insustentável e de fato, nós precisamos retornar à implantação do voto impresso, seguindo a tendência mundial e seguindo também o que aponta como solução para esse tipo de problema a própria Academia Internacional. Então, agradeço muito pela atenção de vocês.